Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma Macaé Delas no ar, aqui para vocês em todas as redes sociais da Câmara de Macaé. Antes de apresentar a minha convidada para vocês, quero pedir para vocês não deixarem de inscrever nesse canal, de se inscrever e de seguir a gente em todas as redes sociais. Então, @Câmara de Macaé, no Facebook, no X também, no Instagram. E aqui no YouTube é muito importante para você deixar o like, você comentar em todos os programas pra gente saber o que você está gostando de assistir, se esse programa foi interessante para você, o que acrescentou aí na sua vida, né? O que agregou de valor. E também compartilhar, é muito importante também isso, compartilha com os seus amigos no Facebook, nos grupos do WhatsApp, também no Instagram, para que eles conheçam o nosso trabalho também. Lembrando que todas as terças e quartas-feiras temos as sessões ordinárias, tá, lá na Câmara Municipal, então ao vivo para vocês a partir das 10h30 da manhã, às 10h30 da manhã, para vocês acompanharem tudo que acontece no Legislativo da cidade, para vocês darem opinião de vocês também, e os outros programas, tá, porque aparece programas aqui direto, tem muitos podcasts para vocês conhecerem os outros apresentadores e os convidados também. Tá, e me segue também nas redes sociais. Eu nunca falo minha rede social aqui, é @CindyBrito. Então me segue lá. Me segue lá, tá bom? Nunca fala, né? Nunca Imagina. falo, mas agora eu tô falando pra vocês. Então é isso, agora eu vou apresentar a minha convidada, Isabel Paiva, que é empresária, técnica e mecânica, e ela veio com um currículo aqui, gente, maravilhoso, e eu vou deixar ela falar um pouco sobre ela aqui, né, que esse programa é dela hoje, é sobre ela, então eu quero muito que vocês acompanhem, tá? Então, compartilha lá com os seus amigos. Isabel, muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite para estar aqui. Foi todo meu. E fala pra gente agora, quem é Isabel Paiva? Então, a Isabel Paiva é uma cearense que veio pra cá com 18 anos de idade, né? Veio para Macaé com 18 anos de idade, se formou aqui, né, em algumas faculdades, né? Eu sou engenheira, né? Fiz técnica e mecânica também, como bem comentado. E depois de uma longa carreira, tanto na área, né, de técnica como de gestão, eu passei a ser empresária, né? Até engraçado, o momento foi bem propício, para falar a verdade, inusitado e propício. Eu tinha acabado de ter a minha separação e um mês depois eu fui desligada do meu trabalho de 5 anos, né? E aí foi tudo uma coisa em cima da outra. É uma coisa atrás da outra, assim. E aí bateu o desespero. Falei, meu Deus. Com uma filha de 5 anos e desempregada, recém-separada, eu falei, e agora? O que eu faço? Passando pelo Cavaleiro ali, aquela avenida Nossa Senhora da Glória que você deve conhecer, eu falei assim, é aqui que vai ser o meu negócio. Profetizou. Profetizei. Agora você me pergunta, sabe o que eu ia abrir? Nem eu. Sério, você não tinha noção do que ia abrir, você só olhou o local e falou, aqui que eu vou abrir. Aqui que eu vou abrir o meu negócio. Caramba! Não sabia. E você olhando agora assim, você vê que foi a mão de Deus, ou enfim, algo divino que fez você olhar para aquilo ali e profetizar sobre aquilo? Sim, eu sou muito fervorosa a Deus, né? Tudo eu coloco ele na frente e eu vou, ele vai dando o chão e eu vou dando meu passo. Costumo dizer isso. Enquanto ele não falhar, eu costumo dizer, ele nunca falhou comigo, né? E, sim, foi ele, eu tenho certeza disso. Tanto que uma semana, assim, eu tava falando aqui que vai ser o meu negócio. Mais ou menos quase uma semana depois apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, né, do meu e-mail, falando sobre lavanderias. Eu peguei e abri aquele e-mail. Foi um spam
que chegou ali, ou você não tinha procurado, você não tinha nada? Nada, Gente, não tinha que nada incrível. em vista, nada em vista. E aí eu peguei e falei assim, bom, interessante, deixa eu pesquisar mais sobre. E aí eu comecei a pesquisar, e falei assim, vou abrir uma lavanderia. Caramba, ali no mesmo instante que você viu o e-mail, isso em uma semana depois. Uma semana depois. Caramba. Eu sou de formação engenheira de produção. E eu sempre gostei de gestão de projetos. Tem algumas especialização, né? Gestão de projeto, MS Project, né? Parte de contabilidade também. Então, sempre isso foi algo que me chamava, assim, já era uma aptidão que eu tinha. Então, lá vai a Isabel montar o plano de negócio dela da lavanderia. E aí eu comecei a fazer pesquisa de mercado. E eu fiz pesquisa de mercado aqui, em Cabo Frio, em Campos, porque eu falei assim, será que realmente tem que ser em Macaé? Entendi. Já que eu já tinha separado, já que eu tinha sido desligada do trabalho, eu pensei, será que não está na hora de criar voo e voar? Você já estava pensando muito à frente do que você queria, que foi surgindo. Isso quanto tempo depois que você começou a fazer essa pesquisa? Muito rápido. Quando eu fechei, porque a minha primeira lavanderia foi uma franquia, que é a Lavô, e foi em 12 dias que eu fechei com ela. Desde o início que eu vi a loja, até fechar com a franquia foi em 12 dias. Caramba, muito rápido. Muito rápido. Eu costumo dizer que foi Deus mesmo, assim, que iluminou. No desespero que eu tava, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me sustentar e sustentar minha filha a partir de então, né? E aí eu cheguei, comecei a pesquisar sobre lavanderias de autosserviços, comecei a pesquisar sobre questão de lavanderia também convencional, e eu falei assim, bom, qual o público de Macaé? Hoje eu costumo dizer para qualquer empreendedora que quer abrir o seu negócio, inclusive foi até um debate que a gente fez em uma reunião de amigas, né, no aniversário de uma amiga, a Renata, foi um questionamento que ela falou, Isabel, o que eu abro? Eu sempre quis abrir um negócio, o que eu abro? Eu falei, a primeira pergunta que eu te faço, o que você gosta de fazer? E aí a gente verifica se há um retorno financeiro em cima disso. Porque não adianta de nada você querer, por exemplo, fazer bolo e você ter uma grande quantidade de concorrência. Todo mundo fala assim, o sol brilha para todos. Com certeza, o sol brilha para todos. Mas se você não tiver um diferencial no teu serviço, você só vai ser mais um. Só vai ser mais um. Isso acontece muito, né? Muito. E aí é onde fecha as portas nos primeiros 6 meses. E muita gente também até desiste por causa disso. Eu vou fazer isso, mas já tem 3.000 pessoas fazendo a mesma coisa na cidade e o meu não vai dar certo, que o de fulano não deu certo. Exatamente. E aí onde você vai? Você vai analisar. O que eu gosto de fazer? Bom, eu gosto de fazer isso. Ok, então quais os nichos eu posso alcançar essa minha felicidade interna? Porque hoje eu trabalho feliz. Eu vou para minha casa, às vezes, 10 horas da noite, mas com um sentimento de realização. Vou dormir, às vezes, 1 hora da manhã, fazendo projeção de faturamento, verificando prospecção de cliente, tudo isso, mas eu vou para a cama 2 horas da manhã feliz. E acordo feliz, 6 e pouca para levar minha filha para a escola. Então, hoje em dia, fazer o que você gosta é crucial. Porque senão você só é mais um robô automatizado, acordando, trabalhando, chegando cansado em casa. E fica tipo um fardo, né? Que você não aguenta, você não quer aquilo, e trabalha infeliz e, consequentemente, você torna... A produção baixa, consequentemente, você vai falir. Então, hoje tem alguns pilares que eu considero ao abrir um negócio. Primeiro, o que eu me identifico ao fazer? Segundo, se isso vai me dar retorno. Terceiro, se o local aonde eu estou é compatível com a atividade que eu quero fazer. E qual o mercado ali? Então, foi isso que eu fiz. Pesquisando de mercado. Aqui tem quantidade de macaenses que você conhece? Poucos. Quase nenhum. Eu, particularmente, dá para contar nos 10 dedos da mão. Eu sou macaense, mas é pouco mesmo. Realmente é pouco. É pouco a quantidade que você vê. Você vai na orla aqui, vai num restaurante desse aqui, você vê mais estrangeiro do que próprio macaense em si. Então, hoje, para você ter noção, a quantidade de mexicano que eu tenho na minha lavanderia como cliente
chega a ser 20% dos meus Caramba! clientes. Só mexicano. Hoje eu atendi, por exemplo, o Shear, né, que é um irlandês. Conversei com ele até. Então eu tenho um irlandês, americano, né? Tenho portugueses, tenho mexicanos, tenho do Paraguai também. Então, assim, eu tenho uma diversificação. Mas, Isabel, como que você consegue essa diversificação? Porque quando eu montei a lavanderia, eu montei com um plano de negócio para atender todo o público que não é self-service. Perfeito. Você hoje, Cindy, tem tempo de ficar 1h20 esperando a sua roupa na lavanderia? Não tem. É onde eu ganho de você. Porque hoje eu te entrego a sua roupa lavada, sequinha, cheirosa, dobrada, com 70%. Na hora que sai da máquina de secar, eu dobro ela, então 70% das peças evita passadoria. Por exemplo, essa peça que eu estou usando, essas duas, eu não passei. Eu tirei ela do cabide e vesti. E ela é uma roupa de passar. Então, esse é o meu diferencial. Entendi. Porque eu tenho algumas funcionárias que elas já fazem isso pra você. E te entrega ela dobradinha. Entendi. Poupa trabalho também. Porque a gente tá sempre naquela correria do dia. Poxa, eu preciso chegar em casa quando eu tenho tempo pra poder lavar minhas roupas. É final de semana, minha e da minha filha. Porque eu tô sempre trabalhando. Aí tem que tirar aquele domingo, né? Pra lavar. Aí eu perdi o domingo lavando roupa. Aí chega na segunda, tem que dobrar, guardar tudo aí isso. a gente guarda tudo embolado. Exatamente. Quando eu tiver bem, eu vou dobrar. E até nisso eu pensei. Tinha uma cliente minha que ela falava, Isabel, você acredita que você utiliza uma dobragem específica que é dada para aquelas personal organizers, para closet? Eu falei, eu sei, eu estudei para fazer esse tipo. Então, minha tipo de dobragem da sua roupa, ela é de personal organizer. Então, assim, tudo isso foi pensado. Depois que eu realmente vi que o meu mercado de trabalho era diferenciado das outras lavanderias, não tinha como não conseguir um sucesso em cima disso. Foi aonde eu apostei. Caramba! Abri a lavanderia. Em 15 dias, minha lavanderia se autossustentou. Eu paguei o aluguel, paguei os insumos e ainda sobrou. E depois disso, Glória foi a Deus, excelência. Que bom. Caramba, então foi tudo. Você fez tudo sozinha? Era isso que eu ia perguntar. Sozinha. A pesquisa de mercado, você fez tudo. Tanto que eu tenho uma outra cidade que eu tô namorando há 2 anos essa cidade para abrir uma lavanderia lá. Só que eu cometi esse é o erro que eu costumo dizer para as meninas que querem empreender. Não mexe no time que você tá ganhando. Né? Se você se deu bem com aquilo, continue com aquilo. E outra coisa, não desassocie o seu lucro de um para colocar no outro. Tipo, eu tenho meu lucro, vou colocar aqui. Parte disso é para investimento, parte disso é para usado para emergência, né? Uma saída de emergência. Sim. E isso daqui é para manter mesmo o meu fluxo de caixa. Né? Então, eu tenho investimento, saída de emergência, meu fluxo de caixa. Então, foi um erro que eu cometi. Porque 1 ano e meio depois que eu montei a lavanderia e eu estava muito, assim, lucrando bastante, continuo lucrando, e continuando lucrando, eu falei assim, ok, meu investimento eu vou parar de colocar aqui, vou pegar um pouco aqui dessa saída de emergência e vou montar outro negócio totalmente diferente do nicho que eu montei. Só que eu cometi um grande erro. Amador. Que eu costumo dizer isso. Eu não fiz pesquisa de mercado. Entendi. Eu costumo dizer hoje que a pesquisa de mercado é como sua bola de cristal. A pesquisa de mercado você consegue ali detectar se o teu negócio ele vai lucrar, até a porcentagem, a projeção daqui a 1 ano, quanto que você vai precisar de fluxo de caixa para manter, tudo isso. E aí você não pode vendar seus olhos. Você tem que ser realista na tua pesquisa de mercado. Então, a pesquisa de mercado, ela inclui várias coisas. Financeira, viabilidade, né? Que eu costumo dizer que não adianta você colocar algo que você gosta de fazer num lugar que não é viável colocar. Né? Não adianta você querer, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vender, por exemplo,
extrair água do deserto, querer lucrar bastante com isso, que você não vai conseguir, né? O Sim. deserto, então, para conseguir água ali vai ser difícil. Então, assim, eu costumo dizer isso, não adianta você fazer isso. Então, eu peguei, tirei e fui, apostei em outro negócio. Que Você foi chegou Labelle. a apostar no... Apostei 2 anos e meio. Caramba. 2 anos e Mas meio. o que você acha que fez você ir assim? Foi impulsividade? Impulsividade. Eu costumo dizer que a gente, quando é amador e acaba ouvindo bastante o outro e não o teu próprio feeling, e outra coisa, não colocar Deus à frente de tudo, Sim. a probabilidade de você se frustrar é grande É grande. demais. Uhum. É bem grande. Então foi isso que aconteceu. Eu montei a Labelle e estava com 2 negócios. E eu cometi mais um erro amador. Eu fui fazer medicina em outro local. Então imagina só, eu tinha uma lavanderia, um espaço de beleza com 12 funcionários, gerindo de longe e fazendo medicina em outra cidade. Caramba. É pedir para demais para uma pessoa só. E sendo mãe, não posso esquecer Tem, do fato de ser mãe. exatamente. E aí, como é que foi isso pra você, assim? Como que quando você viu que você se equivocou, que foi impulsiva? Aí é a melhor parte. Independentemente do ego que você tenha e... Porque a gente tem um ego, nós, mulheres, né? Pra gente admitir às vezes, né? E realmente quando o homem fala assim, nossa, a mulher nunca erra. Nunca, né? a gente tá sempre certa. Infelizmente, é verdade, A sabe? gente tá sempre certa, A gente tem que realmente... Ele sabe, no fundo ele sabe. A gente realmente é difícil a gente admitir isso, mas quando eu detectei que realmente de todas as maneiras que eu queria manter aquele negócio, ele não ia se manter, mesmo eu estando focada full time lá dentro, eu falei assim, ok, é hora de fechar as portas. E foi isso que eu fiz. Labelle era um salão? Era um salão ali no Cavaleiros mesmo. Eu acho que eu já passei ali na frente, perto da Rua Capuco. Isso, era quase ladinho ali da Rua Capuco. Do ladinho Isso, mesmo. da padaria da esquina. Eu passo ali todo dia, Isso. que eu vou pra academia. Aquele salão lindo, amiga. Lembro. Lindo, Eu ele passo era ali lindo. todo dia, eu olhei esses dias e falei, gente, fechou, porque eu passo igual um raiva ali, né? Porque eu sempre passo ali, indo e vindo pra academia. Lembro desse salão. Então, aí a gente fechou 2 anos e meio depois que eu montei o salão, a gente fechou, né? E assim, foi bem Foi difícil pra você admitir o erro? Muito. O equívoco? Muito. Mas aí é onde você pensa e para e pensa. Ok, você é pra isso? Isso tá te fazendo feliz? Hoje eu sou mais feliz. Hoje eu sou parte comercial full time da Lavô. Né? E você acha que é a melhor coisa que a você melhor fez? coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Assim. Você acredita que a gente não precisa fazer... Como você falou, time que tá mexendo time que tá ganhando não se mexe. Que você... Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Tá vendo? Eu me falei o ditado, fiquei doida aqui agora. Já não lembro mais o que eu ia perguntar. De vez em quando isso acontece. Não, sem De problema. vez em quando isso acontece. O pessoal de casa já tá acostumado já. Acostumado, né? Que às vezes eu falo aqui uma coisa, como é que é aquela palavra? É Mas, assim mesmo. vamos lá. Falando sobre isso, time que tá ganhando não se mexe. Você acha que... O que te levou a querer abrir o outro negócio? Então, o que me levou a querer abrir outro negócio, na realidade, começou tudo por amizade, assim. Eu fazia um salão já há muito tempo. E as meninas, Isabel, abre um espaço. Eu falei, tá, vou. E tinha uma profissional muito boa desse espaço que tinha saído. Eu falei assim, tudo bem, eu vou e você me auxilia? Eu entro com dinheiro, você entra aí, no caso, me auxiliando. Eu te dou um valor a mais e tal. Ela, com certeza. Só que o que acontece eu costumo dizer, se ela tivesse colocado, talvez ela teria a oportunidade maior de crescimento do que eu. Sim. Porque eu costumo dizer que quando a gente coloca esse tipo de negócio, no mínimo que você tem que saber é fazer algo dali, né? Por exemplo, se eu vou abrir uma esmalteria, no mínimo que eu tenho que saber é fazer uma unha. Para me conseguir até suprir. E eu sou uma mera gestora, né? Então, assim, hoje eu acho que para você abrir um negócio, você tem que entender ele do início ao fim. Qualquer procedimento que você vai colocar. E aí foi isso. Eu acho que talvez eu dei um pé a mais. Eu deveria ter pensado, ter feito pesquisa de viabilidade, ter montado um plano de negócio, ter visto a questão, né, de projeção de faturamento, de custo, tudo isso.
Esse foi a parte que eu digo que eu cometi meus erros amadores, foi aí. E entrou como aprendizado para você, né? Com certeza. Costumo dizer que com certeza foi um aprendizado. E eu voltei, tanto que quando eu sou muito assim, ok, tem que cortar o mal pela raiz, iremos cortar o mal pela raiz. Você não é de ficar remoendo, ai, não deu certo, cara, mas eu apostei tanto, eu perdi isso, você vai... Mudou a página rápido. Eu tentei. Era o que eu costumo dizer. Isto pra tudo na minha vida. Pra tudo na minha vida, Cindy. Eu tento. Não do mesmo jeito. Eu vou mudando o plano de negócio. Mas né? sempre com o objetivo. Mas sempre com o mesmo objetivo. De chegar lá, eu vou mudando o meio. Depois que eu mudo várias vezes e vejo que aquilo não deu, realmente não vai dar certo, ok. Acabou. E eu sou daquela que eu não choro pro leite derramado. Ok, eu tenho um problema, qual é a solução? É que nem eu falei pra você antes aqui sobre a questão do café. Eu tenho que parar de comer açúcar. Ok. A partir de agora eu não como mais açúcar. O quanto isso te dói? Muito. Mas a gente tá falando de criança ou de adulto? Sim. Existe uma diferença. E nós mulheres, Cindy, que somos mães, pais, e que não temos rede de apoio, a gente não tem opção mais de errar. Eu costumo dizer, meu período de errar já acabou. Sim. Hoje em dia você quer entrar na minha vida? Minha vida tá desse jeito aqui. Você quer entrar nela? É essas condições. Ou dá certo. A gente é assim, ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo. Não tem outro. Se não deu mesmo certo, a gente muda a página. Exatamente. Eu tô aprendendo muito a ser assim também. Nossa, e eu vou te falar, depois que eu descobri que, Cindy, que para você ter algum sucesso na sua vida, para você alcançar os seus objetivos, é você com você mesmo. E o seu pior inimigo não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é a pessoa que trabalha com você. Não. É só a própria cabeça. É você com você mesmo. É a gente mesmo. Que a nossa cabeça sabota a gente o tempo inteiro, né? Ele é seu pior inimigo. É você falando assim, mas será que vai? E ele falando assim, não tenho certeza. Aí você começa a pensar que pode dar errado. Aí não, para. E ouvir também muito ao redor também. Isso me atrapalha. Não sei se te atrapalha também. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e às vezes eu até evito de perguntar para as pessoas. Comentar, né? Porque eu meio que já sei o que a pessoa vai falar. Aí eu já tomei na dúvida, eu vou acabar não fazendo. Aí eu falo, não, vou botar Deus na frente, seja o que Deus quiser, e se eu quero fazer, eu vou lá. Porque daqui a pouco um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E o que era certeza já não é mais. Já não é mais, exatamente. Já não é mais. Aí você já fica na dúvida, fala assim, poxa, de repente isso é um sinal realmente pra eu não fazer. Hoje eu te pergunto assim, você é uma mulher em ascensão, dá pra ver, né? Porque eu te acompanho nas redes sociais, então assim, eu acho que você é a garota propaganda de Macaé, da prefeitura. Ah, que legal, obrigada. Então eu fico muito orgulhosa, porque eu costumo dizer que mulher levanta a mulher e edifica a mulher. E eu sinto orgulho danado disso. As minhas amigas falam assim, Isabel, eu tô precisando disso. Me fala o horário, onde eu pego, o que eu faço, que eu tô aqui pra isso. Então, assim, se precisar, eu tô aqui. Agora, quer sentar, conversar, fofocar? Aí, amiga, eu vou te deixar para outro lado, para outro momento, porque nesse momento minha prioridade é outra. Mas é edificar mulher comigo mesmo. E aí eu te pergunto, hoje, a questão do ciclo de amizade, você acha muito importante? Muito importante. Eu tava falando isso com uma amiga minha, muito importante. Às vezes, muita gente se liga muito em dinheiro. Porque hoje em dia, né, não tem como você fazer absolutamente nada sem dinheiro. O dinheiro é fundamental, é muito importante. Mas, pra mim, como pessoa, é muito mais importante pra mim eu estar do lado de pessoas que vão me ajudar. Não financeiramente, vai me ajudar de alguma forma. É muito melhor você estar do lado de pessoas que vão te mencionar em reuniões importantes, com pessoas importantes, do que aquela pessoa que vai, toma isso aqui, vou te ajudar. Então, acho que o networking, você estar cercado de pessoas é muito importante. Eu costumo comentar bastante sobre isso, tá? Porque hoje você tem que separar o que é coleguismo e amizades sinceras de verdade. E eu costumo dizer o seguinte, a amizade, ela tem um poder realmente de te levar, é o que você acabou de falar, que vai te mencionar em uma sala de reunião, que vai te edificar.
E isso é muito importante. Só que hoje em dia, as relações elas estão cada vez mais rasas, não só de amizade, mas relacionamentos, enfim, até mesmo entre filhos, né? É o que a gente tem que começar a ter cuidado, né? E isso tudo, pra mim, faz uma diferença enorme e é onde eu analiso hoje em dia, depois disso, de falar assim, ok, quem eu ouvi? Quem eu poderia ter tomado posturas diferentes, ter me reservado um pouco mais, ter estudado um pouco mais. Antes você não tinha essa... Depois assim, eu costumo dizer que a lavoura, graças a Deus, ela se mantém e a outra empresa, ela está em ascendência, tanto que eu estou com vários contratos, acabei de atender uma agora, né? Com a necessidade de expansão, mas a Labelle eu vi que não era o que me fazia feliz. E não adiantava o que eu Você fizesse. ficar dando um murro em ponta de faca porque não ia. Não. Então ali eu fechei as portas, decidi, ok, aquilo não é pra mim. Hoje, assim, eu sei o que é pra mim e o que não é pra mim. Lidar com pessoas, hoje você tem que entender o seguinte, o parte de treinamento pessoal é de suma importância em uma empresa. Estabelecer processos é outro de suma importância em uma empresa. E vínculo comercial de suma importância em uma empresa. Por isso que eu te perguntei, hoje, ciclo de amizade importa? Claro, eles te edificam, é que eles vão falar na linha de reunião, na sala de reunião. Eu ia fazer essa pergunta pra você agora. Então, não, se eu disser pra você que eu já não ganhei alguns contratos, inclusive esse amigo que ligou agora, Elisabel, eu preciso do tais macacões pra amanhã. Eu falei, não, tá pronto, já tá pronto, 8 horas da manhã vai estar na empresa aí. Então, é uma parada que eles estão tendo, estão precisando dos EPIs e o que a gente faz? Entrega os EPIs. Sim. Então, assim, se eu teria conseguido esse contrato sem ele? Não. Não, porque é muito fechado. Então, hoje em dia, ter amigos é de suma importância. É muito importante, Mas ter amigos, né? Eu costumo dizer, né? São os amigos, Os né? amigos, né? Não são... que não são muitos, eu costumo dizer. Não precisa ser muitos. Nunca é. Eu acho que pra todo mundo. Nunca... Você não vai conseguir... Eu não sei, né? Eu, no meu achismo. Acho que você não vai conseguir aquele amigos mais de 10. Eu acho que até... Se você contar 5, eu vou falar, ó, 5 eu acho que pode até ser. Mas aqueles amigos mesmo para estar... Não, poxa, eu vou te indicar pra isso, eu vou falar sobre você isso, e sem você pedir, sem você ai, me ajuda, que não sabe, é um amigo que vê que realmente, poxa, fulano, Isabel seria perfeita nisso aqui. E principalmente, Cindy, no nosso gênero, né? Feminino. Sim. Hoje a gente tem um preconceito enorme, infelizmente ainda tem. Enorme. Você sabia que saiu agora, na realidade é uma pesquisa de 2024, né? Que até 2026 seremos 54% de mulheres empreendedoras no Brasil. Olha. Em comparação aos homens, a gente está chegando lá. A gente estamos acordando, né? Estamos acordando, né? Demorou, mas veio aí. Tá vindo aí, né? Mas eu costumo dizer que esse acorde, esse sacode feminino, ele não se veio por, não, eu queria, é uma realização, é uma necessidade. Você acha quantas e quantas mulheres hoje, mães, solteiras, trabalhando, chega em casa, tem sua dupla jornada, porque ser mãe é uma jornada. Sim. 24 horas por dia. A gente não descansa, não tem descanso. Aí, feriado, eu vou parar um pouquinho. Feriadão tem essa não. É filho em casa, porque não tem aula. Exatamente. E a gente trabalhando do jeito que dá. Com filho. Como pode com filho. Quantas e quantas vezes eu já levei minha filha pra dentro da lavanderia? Quantas e quantas vezes eu não deixei ela em sala de espera de empresa enquanto eu fazia uma reunião? Porque eu tinha que levar ela pra AMBA, porque eu não tinha condições de pegar ela, deixar em algum lugar, ou deixar antes na AMBA, porque a gente não terceiriza o trabalho. Eu não terceirizo o trabalho da minha filha, porque eu acho de suma importância ela entender que a mãe dela, sim, se sacrificou por ela. O que isso vai te resultar no futuro? Não sei, mas vai resultar bastante lembranças boas. Vai em sim. Pegar ela na escola hoje mesmo. A gente estava gritando dentro do carro, com a música lá, e isso que eu quero pra minha vida. Eu li uma frase no Instagram que tá, assim, até salvei para depois eu postar. A única pessoa que vai lembrar que você trabalhou até tarde é o seu filho.
Não tem ninguém, não vai ser marido, não vai ser colega, não vai ser amigo. É o seu a filha que tá ali, sua filha viu isso, como você falou, deixou ela na sala de espera. Você já levou ela várias vezes para reuniões, para fazer as coisas. A minha filha, a mesma coisa na correria. Filha, não vou poder agora, ó, um exemplo agora, eu tô aqui gravando e minha filha tá na escola. Quando ela chegar da escola, eu não tô em casa, mas ela já sabia. Eu falei, ó, quando você chegar, eu não vou estar aqui, tranca tudo, tananã. É um condomínio, é tudo fechadinho, tá seguro, mas seguro. ela sabe como, sabe, essa correria, e ela é a única pessoa que vai lembrar como a sua filha. É verdade. A minha filha, ela não dorme sem mim, né? Quando ela tá na minha casa. Então, quando ela tá lá em casa, porque ela fica uma vez na semana com o pai. E aí, eu sempre ponho minha filha pra dormir desde o primeiro dia de vida dela. É um hábito meu. É um hábito meu e eu acabo, às vezes, indo junto. Então, esses dias ela falou assim, mãe, por que eu não consigo dormir sem você? Eu falei assim, filha, você acredita em vínculo? Ligação? Mamãe sente. E é incrível o poder de uma mãe com o filho. Sim. Toda vez que eu vejo que ela tá em apuro, que eu sinto, ela tá em apuro. Aí eu vou lá e trago pra cá. Costumo dizer, no dia que você sair debaixo da minha asa, tudo bem. Você cresceu. Mas por enquanto você fica aqui, ó. E aqui tá o mundo desabando, né? Assim, porque ele continua seguindo, ele continua rodando. É trabalho, é relacionamento que a gente vai deixando para terceiro, quinto, oitavo plano, porque não vai dando certo, porque a gente tem outras prioridades. É trabalho, é vida social, é relacionamento, é família, né? Que eu digo, o relacionamento pai, mãe, fica lá embaixo fica ainda, lá embaixo, fica né? lá, é um dos últimos ainda. Relacionamento às vezes nem existe. Não vai existindo. Não. E eu costumo dizer que isso me faz feliz. Isso, a minha filha debaixo do meu braço, me faz feliz. E eu costumo dizer assim, as outras coisas eu vou botando numa prioridade, mas ela tá superior, ela tem um lado só meu. Então, quando ela grita, desculpa, acabou aqui. Isso até na época que eu era CLT. Eu falava pro meu gerente, olha, ele falou, Isabel, tem algo assim que você acha que hoje pode impactar? Eu falei, minha filha, se ela precisar de mim... Você foi super sincera, isso é ótimo. Se ela precisar, se ela gritar, dizer assim, preciso de você, eu largo tudo, e vou até ela. Tanto que já apareceu outras situações para me sair do país, e eu falei, não é o momento, porque a minha filha não tem condição de sair agora do país, então eu não posso, não vai dar. Então, o amor, é a proteção, o vínculo, como você falou, é tudo. É tudo. Então, hoje em dia, a minha vida profissional, ela existe. A Lavô, ela existe, né? A Lavê, que é uma outra que a gente colocou, né? Para atender contratos. Ela existe. Mas a mãe, ela continua intacta ali, né? O sonho de ser mãe sempre foi e ele está sendo executado, eu costumo dizer, com muito sucesso. Muita destreza. E assim, hoje, assim, é um desafio enorme você dar conta de tudo, né, e ser considerada alguém destacável quando você senta numa mesa. Eu acredito que hoje, assim, eu sinto muito orgulho de você, assim, te acompanho há muito pouco tempo, mas pelo que eu acompanho você, eu sinto orgulho você treina, você tá gravando, você é mãe, você tá treinando, você tá gravando com a sua filha. Eu falo assim, a gente não deixa de ser tudo isso. A gente faz um pouquinho de tudo, e a gente dá conta de tudo que a gente faz. No final do dia a gente tá exausta, mas só de botar a cabeça no travesseiro e ficar, caramba, eu consegui. Mais um dia. E aí já vem tudo. E amanhã eu tenho isso pra fazer. Eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Eu tenho que sair de uma gravação, eu tenho que ir pra outra. Aí tem uma reunião ali, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí é aquele looping eterno, né? Aí você deita de novo, caramba, consegui, graças a Deus. E filho que procure tudo. Eu tenho uma curiosidade pra nível de pesquisa mesmo, sabe? Você se sente exausta em algum momento do seu dia e pensa em desistir? Cara, desistir não. Porque eu batalhei muito para estar onde eu tô. São 10 anos trabalhando em comunicação. Eu vi que você um dia postou algo assim. Eu luto tanto, mas um dia eu sonhei em estar. Isso. Foi mais ou menos isso. Ter o que eu tenho hoje. Né? Tem dia que é muito mais exaustivo, assim, de que tá, caramba, como que eu vou conseguir?
né? Como eu falei agora há pouco. Mas desistir não. Porque eu paro e eu penso, caramba, eu orei tanto pra ter isso aqui, eu orei tanto pra estar fazendo o que eu quero, de não estar dependendo, de não ser CLT, das pessoas reconhecerem o meu trabalho, sabe? Porque muita gente não me conhecia. Ah, quem é Cindy Brito, sabe? Não me conhecia. E eu orei tanto pra isso, eu pedi tanto, Senhor, deixa eu ser conhecida. Eu não quero ser famosa, eu não quero ter milhões, eu só quero ser reconhecida pelo meu trabalho, fazer meu trabalho direito, que é o que eu gosto de fazer. Então aí eu fico exausta sim, por causa de toda essa jornada, mas eu não me arrependo não, e não penso em desistir não. Eu acho que eu quero chegar muito mais longe, em nome de Jesus, né? Se Deus quiser. Isso aí. Hoje eu costumo dizer o seguinte, Cindy, até uma frase, né? Bem famosa. Quando alguém perguntar quem você é, ele quer nivelar o nível de respeito que ele vai se dirigir a você. Então, assim, quando alguém te perguntar quem você é, exponha, mas exponha com bastante destreza. E hoje eu sinto muito orgulho de onde eu vim parar. Porque eu saí do sertão do Nordeste. Caramba. Eu ia te perguntar no início, lá você veio sozinha pra cá? Vim com 2 irmãos. Depois veio minha mãe, depois eles todos voltaram e eu bati o pé e falei. E você assim, foi a única que permaneceu? Não vou. E não se arrependeu e tá aí agora? Em nenhum momento. Tá em vendo? nenhum momento. Em nenhum momento. Eu tive minhas formações aqui, lutei aqui, evoluí aqui. Eu costumo dizer que é daqui pra fora, que é um sonho que eu tenho. O céu é o mesmo, limite. né? Na realidade, eu fiz até 1 ano de medicina. Eu tive que voltar por causa que os negócios estavam declinando. Então não tem como hoje você colocar um negócio, ou você tem um braço direito muito forte, ou realmente você tem que ter uma supervisão sua, né, da sua parte muito forte. E aí eu tive que voltar. Mas assim, é um sonho que eu deixei de lado. Ainda me cobro muito por isso, porque ainda existem as nossas cobranças, né? Sim. Eu falei assim, gente, hoje eu falo quem eu sou. Eu sou empresária, mãe, né? Engenheira, tal, filha, mas e aí? E os meus sonhos? Né? E aonde eles estão, né? É só empreender e tentar sustentar. Que a gente tem isso, Não é só isso, né? Mas assim, eu costumo dizer assim, de que hoje eu sinto orgulho de sentar numa mesa e falar quem eu sou. Da onde eu vim. Pra se orgulhar mesmo. É pra se orgulhar mesmo. Da onde eu vim. Porque assim, costumo dizer, gente, que a gente tem algumas escolhas. Nossos destinos são feitos de escolhas. E a minha mãe me ensinou muito bem a não fazer tantas escolhas erradas. A gente faz algumas, sim, porque a gente é teimosa. É da vida. Da vida. Mas eu vou te falar que os meus destinos, eles foram feitos de escolhas e graças a Deus as escolhas foram plantadas muito bem, assim, sabe? E tal, aí, plantando, amiga. Porque eu costumo falar pra você, eu costumo falar, né? A gente é mulher, a gente tem um desafio em dobro. Em dobro, né? A gente é cobrado o tempo inteiro, nunca é capaz. É mulher. Ué. Teve um dia ela não vai conseguir. Eu fui apresentar um projeto em um condomínio, né? Que eu tinha um outro projeto pra colocar, mas eu não posso botar aqui no ar, porque senão é spoiler que eu tô não ainda pode ainda. Segura pra parte 2 quando você vier. Pra parte 2, exatamente. E ele chegou em um desses condomínios, ele perguntou assim, mas é você que vai apresentar? Assim. Assim. E é um rapaz, é um cara muito conhecido, né? Principalmente em Cabo Frio, aqui também tem um negócio bastante em ascendência. Aí eu falei assim, nada melhor do que a dona da empresa. Mentira! Você tá vendo isso, produção? Gente, eu amei. E aí, ficou sem o que falar. Aí é onde ele perguntou quem eu era e eu demonstrei pra ele quem eu era. Isabel, maravilhosa. O nível de respeito que ele tinha que ter comigo. Caramba, e aí ficou sem ação depois que não acabou tudo. Tanto que esse projeto não tem nenhum em Macaé. Perfeito. Nenhum em Macaé. Adorei. Você é a pioneira aqui em Macaé em colocar isso. Olha, glória a Deus, em nome de Jesus. Mais um projeto que vai dar certo aí. Vai dar certo. Eu costumo dizer, gente, entrando naquela parte, né, como é que é? De signos, como é que você fala, gente? Aquela... De... Horóscopo, né? Isso, A parte de horóscopo... eu sou escorpiana, né?
Eu sabia que tinha alguma coisa, tinha que ser alguma coisa. Eu tava aqui pensando. Porque eu me dou muito bem, eu sou Áries. E eu me dou muito bem com pessoas de escorpião. Eu sabia. É porque a energia vai bater, sabe? Isso. Eu não entendo muito bem, não, mas. Também não, mas é o que dizem. Mas é o que dizem, a gente vai seguindo o que dizem, né? E fala que escorpião é uma pessoa muito criativa, né? Sim, muito é criativo. E eu falo, gente, a minha criatividade realmente é aguçada demais, amiga, demais. Pensa coisa que nenhum outro pensou, e você pensa lá na frente, há 5 anos na frente, e eu penso, caramba, você pensou isso agora? Pensei. E dá certo, não, funciona. E eu tava com uma amiga indo pro Rio esses dias que a gente foi lá passear, e eu e minha amiga acabei de ter um insight. Peraí que eu tenho que anotar. Tudo anotadinho. Eu anoto porque a cabeça, ela vai funcionando. Com certeza eu devo ter TDAH, não fui diagnosticada ainda não, mas com certeza TDAH tá ali, ó, impregnada no DNA pra ser estudado aí, nem diagnosticado futuramente. Mas porque eu tô conversando com você, daqui a pouco eu tô pensando em outra coisa, daqui a pouco já entra outro negócio. Eu falei, eu acabei de ter uma ideia e assim vai. Então, assim, nós mulheres, assim, cara, a criatividade nossa é incrível. É incrível. Tanto que você sabia que o gênero maior que existe em marketing digital é mulher. Não sabia. É mulher. Por causa da criatividade. O homem é mais simples, né, também, né? O homem é mais prático. O objetivo é, vamos fazer isso aqui, pronto. Mulher já pensa ali, ó, já faz uma arvorezinha, ó, daqui a gente pode ir pra cá, daqui pode ir pra cá, lá. E aqui a gente vai ter esse cheio, o homem já quer reto. Eu costumo dizer que a empresa que não tem mulher na questão de planejamento, gente, tá errado. Tá perdendo muita coisa. Tá perdendo porque a gente... Uma coisa você ter... Quando você tem o know-how da situação, sabe? Amiga, é verdade. Você vai longe. Olha, a produção já me deu aqui 2 alertas já. Que viu como que já passou muito rápido? Passou muito rápido, Isabel. Eu acho que você precisa voltar aqui pra gente falar mais sobre isso. Pois é, gente. Não nem deu pra conseguir tudo que a gente queria falar. Cara, foi né? muito bom. Passou o quê, produção? 1 hora? Já, produção. Quase 1 hora, tá vendo? 40 e poucos minutos que aí. Isso, enfim, gente. Volte pra parte 2. Voltarei pra parte 2. Por favor, pra gente falar projetos. mais novos projetos. Vamos falar desse projeto aí que vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Tá? E mais coisas. Todo sucesso do mundo pra você. Amei te receber. Sim. Fala aqui pra gente as redes sociais da Lavô. Então, Lavô Macaé RJ, tá no Instagram, tá? Vai lá, gente, tá aqui na Nossa Senhora da Glória, tá? Do lado da Bioanálise, no prédio do Macaé Palace. Ali é a primeira base. A gente tem 2 lojas que a gente precisou expandir ali, né? Todo tipo de serviço para você em questão de lavanderia, tá? Passadoria, retirada de mancha, deixa lá, recolhe depois. Eu já vou precisar desse serviço, porque eu tenho um edredom lá gigantesco, amor, nem cabe na minha máquina. Você leva lá, a gente soluciona para você. Higienização de tapete, terno, lavagem a seco, a Lavô faz. Sujou, lavou. Olha que legal! A melhor propaganda, amei, Isabel. Foi sem burocracia. Não tem essa, gente, amei. Segue nas redes sociais, tá? Eu amei mesmo te receber. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. Volte mesmo pra parte 2 pra gente conversar mais. Projetos aí que prosperem sempre, que sua vida seja incrível sempre. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Então é isso, gente. Estamos finalizando aqui hoje esse programa. Foi maravilhoso, gente. Eu fiz umas perguntas aqui que eu nem li, amor. Você viu que, ó... Foi fluindo, que a Isabel é maravilhosa. Então compartilhe esse programa com os seus amigos para eles conhecerem a Lavô, conhecer o nosso programa aqui também. E um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.